A intenção de fazer esse canal, foi para que a gente pudesse discutir e debater sobre algumas questões, tanto relacionadas à minha área de formação, que é a história, quanto ao mundo acadêmico em geral, onde a gente possa ter discussões saudáveis, e debates sobre algumas coisas pertinentes na nossa sociedade. A minha primeira proposta para o meu primeiro vídeo, então, é a gente dialogar um pouquinho sobre gênero e docência, A gente pensar um pouco, sobre a presença das mulheres na educação em geral. Tanto na educação infantil, onde elas estão em maioria, quanto na educação básica e também na universidade, embora nesse último, tanto enquanto professoras como enquanto alunas, as mulheres ou são minorias ou estão inseridas em locais muito específicos, em áreas específicas. Então a gente se questionar por que elas estão em áreas específicas, Como se dão essas construções, E o que leva a gente a pensar que existem locais das mulheres e locais dos homens dentro da universidade e dentro da nossa sociedade em geral. Pensando o que os dados nos trazem, o que os números nos trazem hoje em relação às mulheres e aos homens nos espaços escolares e universitários no nosso país. Só para a gente elucidar alguns dados, em 1997 foi feita uma pesquisa pelo Censo Demográfico no nosso país, Eles entrevistaram mais de 1.600.000 pessoas, professores e professoras do nosso país. Isso na época representava cerca de mais de 90% do professorado brasileiro. O que a gente se depara ao ver esse número, Nessas pesquisas, com mais de 1.600.000 pessoas, apenas 14,1% do professorado brasileiro era composto por homens. A presença das mulheres no magistério não é um fenômeno recente. A gente pode observar isso durante todo o século XIX, principalmente nas chamadas escolas domésticas, e após a instituição da República nós podemos perceber a presença das mulheres também nas escolas seriadas, em um contexto que vai ser demarcado pela expansão das escolas públicas no país. Eu não vou me deter tanto sobre esse percurso e sobre esse surgimento e essa entrada das mulheres no magistério, mas eu acho que é interessante mencionar para a gente ter uma noção do que a gente está falando e ter uma noção de que não é algo recente. Nesse contexto do século XIX, que as desigualdades não eram vivenciadas somente por quem ensinava, mas também por quem aprendia. Enquanto os meninos estavam aprendendo matemática, biologia, história, português, as meninas estavam aprendendo a serem boas donas de casa. E essa desigualdade que era vivenciada entre essas crianças não era somente relacionada aos que estavam no espaço escolar, mas também aos que estavam fora da escola. Porque no contexto do século XIX, quem estudava é quem tinha condições econômicas de estar naquele espaço. Ou seja, muitas pessoas foram excluídas desse processo. Então, quando a gente fala de educação, quando a gente fala de um percurso histórico da educação no nosso país, a gente também fala de exclusão. Ao longo do tempo, foi se percebendo cada vez mais a presença das mulheres no espaço da educação e da escola, não somente no ensino primário, mas também na educação básica. A gente vai ter esse caráter de uma feminização da docência, onde ela vai ser vista como uma profissão essencialmente feminina. Esse processo e esse fenômeno da feminização da docência, ele não é algo somente nacional, ele é um processo também internacional, apesar de não ser universal, ou seja, está presente em muitos outros lugares, está presente em muitos outros países. Outra questão importante quando a gente fala tanto do ambiente escolar quanto da educação em geral, é a gente perceber não só esse processo de feminização, mas também da precarização da profissão. Existem processos muito violentos na nossa profissão, e um desses é chamado de guetos sexuais. Um exemplo muito nítido disso é que na educação infantil, geralmente os salários são menores, enquanto a grande maioria dos profissionais e profissionais que estão lá são mulheres. Já no ambiente universitário, isso modifica. Então, para a gente aprofundar um pouco mais o debate, eu vou trazer algumas questões-chave para a gente estar pensando isso, que são a segregação vertical, a segregação horizontal, o teto de vidro e o efeito tesoura. De forma bem resumida, o efeito horizontal é a concentração de mulheres em profissões que são ditas como essencialmente femininas. Já o conceito de segregação horizontal é referente à dificuldade que as mulheres têm de alcançar maiores posições hierárquicas dentro do seu emprego, dentro do seu trabalho. Esses dois conceitos, que são a segregação horizontal e a segregação vertical, resultam em uma equação que é chamada de teto de vidro.
Outro conceito que eu quero falar também é sobre o efeito tesoura, que é quando as mulheres até se inserem no mercado de trabalho, mas são podadas, são cortadas, não conseguem ascender profissionalmente, e é um conceito que se aproxima muito dos mencionados anteriormente. Para falar um pouquinho sobre isso, eu quero ler uma notícia que eu tirei do site do Senado. Segundo notícia divulgada pelo Senado, a partir de pesquisas realizadas pelo Observatório da Mulher contra a Violência em 2017, 55% das brasileiras estavam fora do mercado de trabalho formal. Além disso, o próprio Senado avaliou que entre os estagiários e estagiárias, 63% era composto por mulheres, no Senado isso. Já nos cargos efetivos, eram apenas 30% de mulheres atuando. Eles destacam também a situação das mulheres negras. Na época, havia apenas uma mulher negra no Senado, que era a senadora Regina Souza. Em 2007, mais de 97% das professoras de creches eram mulheres. Já no ensino fundamental, esse número caía para aproximadamente 74%, o que ainda não é baixo. No ensino médio, esse número diminui para 64% aproximadamente de mulheres, mas ainda assim elas continuam sendo a maioria. Já no ensino superior, no ano de 2007, as mulheres representavam cerca de 45% de docentes nas universidades, ou seja, eram minorias. E aí a gente vê diretamente a presença tanto do efeito tesoura quanto do teto de vidro. O que a gente precisa refletir? As mulheres estão sim nos espaços públicos, as mulheres estão sim trabalhando, mas a grande maioria em relação aos homens encontra-se muito mais no serviço precarizado e numa relação que é extremamente desigual e que não é equânime. E a gente precisa refletir sobre isso para poder mudar essas coisas. Fazer um exercício para pensar essa relação, de quantas mulheres a gente já viu ocupando postos de poder, Quantas reitoras a sua universidade já teve? Quantas presidentas o seu país já teve? Agora, pensa quantas professoras lá na educação infantil você teve em detrimento de quantos professores você teve nessa mesma época. Além disso, vamos refletir de quantas colegas, quantas amigas suas já abandonaram os estudos ou seu emprego porque precisavam se dedicar à sua família ou porque estavam grávidas. Ou quantas não precisavam fazer isso porque tinham suporte, mas mesmo assim fizeram, porque se sentiam culpadas de não serem boas mães, de não estarem se dedicando integralmente para os seus filhos ou para sua casa. Agora, para estar finalizando o vídeo, eu vou trazer mais alguns dados, que são um pouco mais recentes em relação à educação e especificamente à universidade no nosso país. Segundo dados do Censo da Educação Superior no Brasil, que foi realizado no ano de 2016, mais de 71% das matrículas em cursos de graduação foram realizadas por mulheres. Além disso, no ano de 2017, o site Nexo Jornal divulgou algumas informações baseadas nesse mesmo censo de 2016. Os 5 cursos que apresentam o maior número de mulheres são os de Estética, Pedagogia, Serviço Social, Nutrição e Enfermagem. Já os 5 cursos com maior número de homens são, em primeiro lugar, Engenharia Mecânica, seguida por Ciência da Computação, Engenharia de Controle e Automação, Engenharia de Computação e Engenharia Elétrica. Bom, gente, eu tentei fazer um vídeo o mais sucinto possível, o mais curto possível, embora não tenha ficado tanto, onde eu trouxe alguns pontos que eu considero interessantes para a gente estar debatendo e estar questionando, que tem ligação direta à coruja. Eu usei alguns textos para me basear, para construir a minha fala, Textos que eu já havia discutido em sala de aula. Com certeza eu trouxe outros textos que estão internalizados aqui na minha cabeça, mas eu destaco 2 textos especificamente. Foi o texto Sexo e o Gênero da Docência, da Cláudia Pereira Viana. Foi Gênero, Educação das Mulheres e Feminização do Magistério no Ensino Básico, que são das autoras Jussara Reis Prá e Amanda Carolina Segatti.